Bem-vindo ao Conselho Consultivo. Os patrões admitem subir o salário mínimo nacional. Ao Económico afirmam que o assunto deve ser discutido com os restantes parceiros sociais. O principal obstáculo é a Troika, diz a Confederação dos Agricultores. O tema está na agenda da reunião da Concertação Social do próximo dia 19 de março. A proposta partiu do Partido Socialista e depressa ganhou terreno no debate político. Para estabilizar o consumo privado, o PS propôs o aumento do salário mínimo, o que de resto já foi recusado pelo Primeiro-Ministro. Agora, os patrões da CIP e da CCP dizem que até há margem para aumentar o salário mínimo nacional de 485 euros. Mas, para isso, é preciso um acordo entre patrões e sindicatos, para além do sim do Governo, que colocou o tema na agenda da reunião da Concertação Social do próximo dia 19. No Parlamento, a posição dos parceiros disponíveis para analisar o assunto no espaço de 2 anos foi recordada. Há 2 anos que os parceiros sociais se mostram disponíveis para trabalhar no sentido do aumento do salário mínimo nacional. O que é que o Sr. Primeiro-Ministro ontem disse aos portugueses? Não quero, está sozinho na concertação social. Nos últimos 2 anos, quem recebe o salário mínimo nacional perdeu 6,5% de salário, de capacidade de poder de compra. E, portanto, dizer que o salário mínimo nacional não tem vindo a ser reduzido é uma mentira, porque ele, todos os anos, é comido pela inflação, todos os anos representa menos salário no final do mês. Se o Governo fica notoriamente enfadado com os avisos da oposição, que ouça então todos à sua volta. Ouça os patrões do comércio à indústria que defendem a atualização do salário mínimo. Ouçam o Presidente da República. Presidente da República e Primeiro-Ministro mostram mais uma vez divergências nas políticas a seguir, enquanto que Cavaco Silva diz que não é pelos baixos salários que se garante a competitividade. Passos Coelho refere que um aumento do salário mínimo seria mais um custo para as empresas e uma barreira ao emprego. É um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje pelos comentadores do ETV António Gaspar, Rogério Fernandes Ferreira e Mário Caldeira Dias. Agradeço a todos a presença neste Conselho Consultivo. Começo por si, Rogério Fernandes Ferreira, e por esta questão do salário mínimo nacional. Passos Coelho está isolado na concertação social, como ouvíamos há pouco um deputado dizer? Eu julgo que a discussão não é a melhor discussão para ter neste momento em função do crescimento económico que tivemos nos últimos 3 anos. Mas foi o próprio Primeiro-Ministro que lançou essa discussão para o debate parlamentar. Estou de facto a dar a minha opinião sobre a questão. Quer dizer, nos últimos 3 anos temos um decréscimo económico de cerca de menos 7%. E, portanto, parece-me que é a pior altura para estar a discutir a questão do salário mínimo nacional. Obviamente aceitando que o salário mínimo nacional, aliás, em comparação com outros países, nomeadamente europeus, é de facto um salário mínimo muito reduzido. A Irlanda, como nós sabemos também, promoveu precisamente o contrário, com problemas idênticos aos que nós temos. Obviamente que o problema também não é exatamente igual, porque o salário mínimo na Irlanda é cerca de 3 vezes o de Portugal. Por outro lado, julgo que do ponto de vista dos nossos credores internacionais, dificilmente se compreenderia nesta conjuntura que se promovesse agora um aumento do salário mínimo nacional. Portanto, acho que é a pior altura para ter esta discussão. E acha então que não há comparação possível com a Irlanda nessa matéria? Eu acho que não há, de facto. Acho que são situações completamente diferentes e que só com crescimento é que se pode, de facto, suscitar este problema, e acho também que não é por via do salário mínimo, do aumento do salário mínimo, que se consegue promover o aumento do consumo interno. Portanto, não acho que seja a via mais adequada para o fazer. Por isso, para si, para aquilo que deduzo das suas palavras, devia ficar tudo como está? Eu acho que se devia manter a situação neste momento como está. Não é o momento certo para ter este tipo de discussão. Mário Caldeira Dias. Não, em relação a isso, que há um pano de fundo hoje que vale a pena também referir, que é aquilo que está a acontecer em França, e que é verdadeiramente uma revolução no sentido da salvaguarda do emprego e não do rendimento. Mas há uma troca de prioridades variáveis muito interessante, que é a indexação, quer dos salários, quer, como já se faz nos países nórdicos, das pensões, à evolução do próprio crescimento económico. Portanto, e relativamente a isso, portanto, que é de facto uma novidade em termos da postura dos movimentos face à questão salarial, mas o problema do salário mínimo é uma coisa diferente, porque o salário mínimo é uma das bases fundamentais daquilo que se considerava o tratamento específico do recurso humano enquanto não uma mercadoria como outra qualquer.
que era, no fundo, a libertação das três contingências, que era a doença, o desemprego e a velhice. Não é? O salário mínimo faz parte um pouco dessa perspectiva, na medida em que é um objetivo social, político, é eventualmente contraditório com questões económicas, mas nas nossas economias mistas, como se costuma dizer, é uma das maneiras de dizer que toda a gente tem direito a um rendimento mínimo de subsistência que seja digno em termos do ser humano. Não é? É claro que depois o salário mínimo acaba por ser o pai do subsídio de desemprego. Porquê? Porque na medida em que isso acontece e se sabe que pode ser contraditório com a eficiência, então o subsídio de desemprego surge como uma forma de dizer que não são os desempregados a pagar a fatura toda. E nessa perspectiva, há uma componente histórica, sociológica, né, do salário mínimo, que depois também é encarado na perspectiva económica, que é esta. Uma empresa que não é suficientemente produtiva para poder pagar o salário mínimo não deve estar aberta, não é? Esta é a filosofia de base inicial. Mas o contexto atual, de facto, é um contexto um bocadinho diferente, porque, por um lado, como me parece também uma questão, neste momento, relativamente irrisória, não é? Porque os patrões não são obrigados a pagar o salário mínimo. Agora, durante a crise, o número é capaz de ter evoluído, mas o número de pessoas que ganhavam o salário mínimo em tempos normais é entre 7% e 10% do número de trabalhadores, não é mais que isso, não é? Também parece que neste contexto em que estão a cortar rendimentos e, em alguns casos, para salvaguardar o emprego, também um aumento desses parece como um pouco desenquadrado daquilo que é a conjuntura e o espírito. Também na perspectiva contrária, baixar o salário mínimo também não faz grande sentido, porque não são pequenos euros no salário global ao fim do mês que acabam por ser decisivos em termos de competitividade, tanto mais que nós queremos ser competitivos em setores que eventualmente devem poder pagar o próprio salário mínimo. Portanto, eu também sou da mesma opinião. Neste momento é uma questão relativamente irrisória e, do ponto de vista do governo, pode também ser, como às vezes acontece e se faz muito na política, uma cortina de fumo, uma margem que começa a uma manobra de diversão, no sentido de desviar os problemas de outras coisas mais importantes. Não é? António Gaspar. Olá, Sandra, bom dia. Eu creio que é claramente uma cortina de fumo que o Primeiro-Ministro está a lançar sobre a sociedade portuguesa e mais. O Primeiro-Ministro tem demonstrado sobre esta matéria e outras que está muito mal informado, ou seja, os seus assessores têm um papel, eu diria, nesta perspectiva, não só irrelevante, como até, de alguma forma, contraproducente. Porque, repara, nós estamos a falar nos custos salariais, no contexto produtivo de uma empresa, que não ultrapassam mais, em média, 35%, 40%. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum que, por um lado, não só não exista, digamos, uma baixa no salário mínimo, como não vejo motivos para que ele não possa aumentar. Eu diria até, e nós, economistas, sabemos perfeitamente, que para a economia num todo, quanto mais for o rendimento distribuído, maior é a procura efetiva dirigida ao consumo de bens e serviços. Portanto, maior é a propensão a aumentar o consumo privado. Portanto, eu diria, se aumentar, digamos, o salário mínimo até aos 500 euros, não cria qualquer tipo de problema, mas as empresas hoje que pagam salários mínimos são empresas de mão de obra intensiva, são muito poucas no contexto empresarial português. E, sobretudo, não nos podemos esquecer disso. Há um conjunto de custos de contexto das empresas, que são os custos de logística, são os custos de eletricidade, de manutenção, são os custos de marketing, enfim, há um conjunto de custos que representam muito mais do que os custos salariais. Portanto, é de facto uma cortina de fumo que Passos Coelho, mal aconselhado, mais uma vez, está a lançar sobre a população portuguesa para, digamos, para através dessa cortina não deixar ver ou não deixar avançar a discussão noutros pontos que são, a meu ver, e se calhar de outros analistas também, são muito mais importantes neste momento Quais são os pontos que Passos Coelho devia estar a discutir? São o desemprego, por exemplo, que é vergonhoso, quer dizer, eu não encontro uma outra palavra que adjetiva. Foi uma forma que Passos Coelho arranjou de se escudar desse tema. Sim, no debate viu-se no quinzenal, exatamente, que os temas que, digamos, que foram ao debate foi o salário mínimo e foi o desemprego, e ele com a história do salário mínimo quis, de facto, passar um pouco a esponja por cima do desemprego. Quer dizer, para mim, sim, o desemprego versus, digamos, desenvolvimento versus crescimento, esse sim é que deve ser o verdadeiro debate da sociedade portuguesa, como o Ministro da Economia já veio reconhecer aqui há 2 semanas atrás, que não estão a ser capazes de combater o problema do desemprego e têm que arranjar métodos para combater o desemprego, porque assim é que é um flagelo social fortíssimo português, que não só destrói a autoestima dos portugueses, mas sobretudo que leva milhares e milhares de portugueses a uma situação que hoje
se calhar ninguém fala nela, ou poucos falam nela, que é os especialistas, que é o incumprimento contratual das famílias perante as instituições criadoras, que cada vez mais, digamos, há portugueses lançados no incumprimento contratual, cada vez mais há portugueses que se despejam, digamos, que despojam dos seus bens, particularmente da casa, mas de outro tipo de bens, que têm ações, digamos, judiciais porque não pagam, digamos, as dívidas que têm ao banco. Porquê? A maior parte dos portugueses até tem emprego, têm o mesmo emprego que tinham há 2 ou 3 anos, só que tiveram, digamos, os downgrades que nós sabemos nos salários, quer pela retirada do 13º, 14º mês, quer pelo aumento brutal de impostos que tivemos. Mas em relação àquilo que estava a dizer há pouco, de, por exemplo, aumentar o salário mínimo nacional para 500 euros, essa diferença de 15 euros teria efetivamente um peso no aumento do consumo interno neste momento? Não, vamos lá ver uma coisa. No conjunto do consumo interno, teria alguma coisa, quer dizer, mas eu diria que não era muito significativo. Agora, nós não nos podemos também perder de vista o seguinte: há muitas contratações coletivas e há muitas prestações, digamos, não chamarei sociais, mas prestações que as empresas dão aos seus colaboradores, apesar de eles poderem eventualmente não receber o salário mínimo, receberem mais que o salário mínimo, mas que estão indexadas ao salário mínimo. Portanto, o salário mínimo não é só o pagamento de mais 15 euros naquele indivíduo que recebe hoje 485 passa a receber 500, mas é também num conjunto de indivíduos que têm, sei lá, subsídio de almoço ou subsídio de presença, que está indexado ao salário mínimo. Ora, se o salário mínimo subir, essa indexação sobe automaticamente também. Portanto, passarão a receber mais algum digamos, 1 euro ou cêntimos ou aquilo que for. Agora, o mais importante para mim é dar uma imagem, dar uma ideia de que, de facto, Portugal, e neste caso concreto, digamos, o mundo empresarial, sobretudo, digamos, dessas empresas que têm mão de obra intensiva, está em linha com a ajuda que é dar ao crescimento da economia portuguesa. Portanto, ao retroceder, ao manter ou retroceder o pagamento de um salário mínimo, estão a dizer que não querem apostar no crescimento da economia portuguesa. O António Gaspar falava aqui da questão do desemprego e António José Seguro falava exatamente da necessidade de um plano de combate ao desemprego e criticou o Primeiro-Ministro por não ter efetivamente medidas para apresentar nessa matéria. O que é que lhe parece? O que é que o Governo devia estar a fazer nesse capítulo neste momento? Eu acho que, de facto, não há medidas suficientes para combater o desemprego, que é, de facto, o maior flagelo que, neste momento, aflige a população portuguesa. Mas não há mesmo medidas, quer dizer, com o programa de consolidação orçamental, essas medidas tornam-se muitíssimo difíceis. Ou seja, a consequência da nossa falta de credibilidade internacional anterior e o problema do ajustamento provoca por si mesmo este desemprego. Portanto, a atenção ao desemprego deve ser redobrada, mas os mecanismos e os remédios que temos ao dispor passam por maior crescimento económico, o que também não se consegue no ápice, nem com palavras mágicas. Portanto, eu diria que é uma solução muito difícil e que só se vai, obviamente, resolver com crescimento e a médio e longo prazo. Mário Caldeira Dias, a verdade é que Passos Coelho dizia que a melhor forma, e agora estou a citar, de fazer face ao desemprego é concretizar as reformas estruturais. Estamos agora a ouvir falar disso. Hoje tudo indica que a Troika e o Governo vão falar das medidas para o corte de 4 mil milhões de euros na despesa do Estado e tudo indica que essas medidas passarão por aquilo que se tem falado muitas vezes, que são as rescisões amigáveis na função pública. Parece que há alguns indicadores, nomeadamente através daquilo de algumas declarações de dirigentes sindicais, que estarão a equacionar como alternativa aos despedimentos um novo corte que poderá ser de meio salário ou um salário. Parece que seria isso, não é? Mais uma vez é um problema de opção, quer dizer, tudo tem vantagens e desvantagens. Eu pessoalmente, e só do meu ponto de vista, parecem bem as opções que prejudicam o rendimento em vez do emprego, não é? Porque hoje temos que olhar para o emprego como um dos principais ativos que qualquer pessoa pode ter no seu portfólio, por assim dizer, não é? Embora também é verdade que os salários funcionam muitas vezes como fator de ajustamento, não é? E muita gente procura, e sobretudo economistas mais clássicos, que fez coisas nessa matéria, olham para os salários como um fator, como uma redução de custos, compensa o aumento de outros custos, mas considerando os outros fixos e estes flexíveis, não é? O que não tem que necessariamente ser assim, porque os custos da recessão podem ser pagos por outros setores da sociedade, podem ser pagos, por exemplo, pelas parcerias público-privadas, pelas questões de energia. Portanto, haveria outras alternativas, mas isolando só o problema da questão salarial e o problema das reformas estruturais, é evidente que essas reformas estruturais fazem sentido em muitos aspectos da economia e, sobretudo, numa delas que pouca gente fala, que é a nossa relação com o exterior, porque pode acontecer
que um dos principais objetivos, não escondidos, mas não tão divulgados neste processo de ajustamento, seja não tanto o déficit do Estado nem a dívida pública, mas seja sobretudo o déficit externo. Porquê? Porque nós tínhamos um déficit externo que andava à volta dos 10% anuais e nenhum país, isso é um dado, é uma verdade absoluta da economia e do bom senso, ninguém pode viver com um déficit das contas externas no longo prazo e de forma sustentada. É impossível, quer dizer, é uma impossibilidade económica, não é? Portanto, e esse déficit estrutural passa exatamente pelo ajustamento ou pela possibilidade de passarmos a ter um déficit equilibrado, ou pelo menos tão possível como equilibrado. Ora, é previsível que se a nossa relação com o exterior é muito intensa, quando a economia começar a crescer, as importações vão continuar a crescer novamente e lá voltará ao déficit. Portanto, se há zona importante onde pode haver reformas estruturais, são aquelas que diminuam a dependência estrutural do funcionamento da nossa economia em relação às importações. Essa é verdadeiramente. E o concorrer para isso é tudo muito bom. Agora, falar na ideia que tudo o que seja cortes nas regalias, nos direitos sociais e, sobretudo, nos direitos do trabalho, é isso que é a flexibilidade, é isso que é o ajustamento, é isso que são reformas estruturais, isso é muito pouco e é provavelmente um engano, porque as reformas estruturais normalmente tendem a incentivar um dinamismo na capacidade de ajustamento das pessoas a novas situações. Só que hoje, e tal como as políticas ativas também são exemplo disso, não é? Só que a promoção hoje do ajustamento é a promoção de uma economia anémica que não cresce, não cria postos de trabalho e logo não cria oportunidades. Ora, a definição de política ativa são políticas que procuram alternativas à situação que se tem. Ora, se essas alternativas não existem, provavelmente, e não sou eu a dizer, é a própria OCDE, não é? Em épocas de recessão, as políticas ativas têm um efeito praticamente nulo, não é? As políticas passivas são limitadas pelo dinheiro, mas que nós precisamos, numa época de crise, de políticas passivas, de substituição do rendimento, não haja dúvida que é isso mesmo que precisamos, não é? Porque as pessoas não têm, de facto, alternativas em muitos casos. Agora, o problema é que as políticas passivas do lado do rendimento têm custos, muitas vezes, muito grandes e que a conjuntura económica não permite suportar nem permite arranjar os meios suficientes para isso, não é? Portanto, a questão, são quase jargões, são frases feitas, mas que relacionadas com o contexto depressivo têm um significado muito menor do que pode parecer à primeira vista. António, Eduardo Catroga defendia no outro dia o aumento da idade da reforma e que a reestruturação na função pública são inevitáveis. Não, de facto é verdade, quer dizer, não é de agora, não é? Há muito tempo a esta parte nós sabemos que o setor público administrativo tem um efetivo que não se ajusta com as necessidades desse próprio setor público administrativo. Agora, eu sempre aqui tenho defendido, ao longo dos últimos do ano e meio, de que o setor público administrativo devia ser diminuído de uma forma substancial. Aliás, o próprio Ministro das Finanças já veio reconhecer isso também, a Missão de Ajuda Técnica também, mas eu neste momento paro um bocadinho, quer dizer, porque nesta conjuntura que nós estamos a viver neste momento, não me parece ser o mais acertado que essas medidas que são necessárias, em termos do setor público administrativo, venham a ser tomadas, porque isso vai aumentar de uma forma feroz o desemprego, vai aumentar de uma forma substancial os montantes que o Estado tem que acomodar para fazer face aos subsídios de desemprego e vai atirar, digamos, pessoas para esse mesmo desemprego com rendimentos menores, logo o consumo privado vai cair e vai ter um comportamento anémico. Quer dizer, eu percebo, e é por isso que penso que a Missão de Ajuda Técnica não se foi embora já como está previsto hoje, ainda vai ficar para a semana, para perceber onde é que é possível cortar os 4 mil milhões. Perceber, quer dizer, já chegaram à conclusão há muito tempo, mas perceber de acordo com a conjuntura que vivemos neste momento. Será mais adequado cortar já agora ou se faseando ao longo de algum tempo esse tipo de cortes? Agora, eu sempre tenho dito o seguinte, o Estado deve ser gerido como uma empresa, ou seja, há uma estrutura de custos de um lado e há uma estrutura de benefícios do outro lado. E o que é que o Estado tem que fazer? Tem que, com a redução dos custos, tem que produzir, portanto, tem que criar, digamos, efeitos positivos maiores. Ou seja, com os mesmos custos ou com os custos reduzidos, tem que produzir mais. A ideia é essa. Portanto, com menos recursos ou com os mesmos recursos, produzir mais e melhor. Portanto, não tem sido essa, digamos, a postura que o Estado tem tido até agora. E se tivesse tido uma atitude reformista há mais tempo, se calhar não exponenciávamos esta situação e não chegaríamos onde chegamos agora, mas também me parece, como disse anteriormente, que neste momento não é a altura mais adequada, porque Portugal já vive uma situação de tal maneira de emergência que
ou pôr em prática o corte desses 4 mil milhões, e toda a gente aponta porque o corte dos 4 mil milhões irá, grande parte, de certeza, recair sobre as prestações sociais do Estado, e eu aí defendo que o Estado, dentro daquilo que nos habitua em Portugal, deve ser um Estado social, portanto com algumas funções a serem patrocinadas sempre por esse Estado social, sobretudo para aqueles que menos têm, aqueles que mais precisam, digamos, da ajuda do Estado, não só em certos contextos, mas também de uma forma estrutural ao longo da vida. Portanto, cortar assim de um momento para o outro, acho que não. Agora, eu acho que faz todo o sentido fazerem aqui, juntamente com a Comissão de Ajuda Técnica, fazer uma reavaliação da situação portuguesa e combinar, digamos, essa redução desses 4 mil milhões, ou se calhar não será preciso tanto, ou um pouco mais, não sabemos, mas combinar, digamos, essa redução ao longo de um tempo e não já para este ano ou para o ano que vem, se calhar nos próximos 3 anos, 4 anos, não é? Até as coisas mais ou menos comporem, até mais ou menos nós começamos a crescer para podermos absorver esses choques que vêm, de facto, como consequência desses cortes. Rogério, Passos Coelho sugeriu a diminuição do IVA da restauração de 23% para 13% e empossou uma comissão para analisar um cabaz de produtos incluídos nas diferentes taxas de IVA. Esta possibilidade agora levantada pelo Primeiro-Ministro chega tarde para muitas empresas e em particular para muitos restaurantes. Esta mexida nas taxas do IVA foi, aliás, segundo vi na comunicação social, um pouco sugerida até pela própria Troika. Eu julgo que tanto quanto foi sugerida, a ideia era até fazer alterações um pouco mais profundas ou pelo menos mais amplas. E se for assim até me parece bem, porque de facto nós temos uma taxa de IVA relativamente alta em comparação com outros países. Mas foi este governo que a decidiu aumentar. Com certeza que sim, com certeza que sim, mas é relativamente alta relativamente a outros países, nomeadamente a Espanha, que é o país que está mais próximo e para este efeito tem mais influência no valor da taxa. Felizmente Espanha tem vindo a aumentar a taxa e, portanto, a diminuir o gap das taxas normais, mas parece-me que, ou pelo menos eu gostaria que a solução que estivesse em cima da mesa não passasse tanto por mexidas pontuais nas diversas taxas, mas por ponderar uma solução um pouco mais radical, que seria a da baixa da taxa normal do IVA de 1 ou 2 pontos percentuais, que possivelmente compensaria até em termos de receita global, sendo que às vezes é preciso termos em atenção que o aumento da taxa reduzida ou da taxa intermédia, ou pelo menos da taxa reduzida, os aumentos absolutos são relativamente pequenos, ainda que os aumentos percentuais sejam relativamente grandes. E, portanto, há sempre medidas extraordinárias que podem ter aqui alguma compensação no aumento das taxas mais baixas. Portanto, quer dizer, ponderar o problema parece-me, em princípio, bem, e acho que já agora valia a pena ponderá-lo de uma forma mais ampla e mais global. Em que aspecto? No aspecto de não apenas ponderar certas taxas do IVA, mas ver uma solução mais profunda que passe pela comparação da taxa normal portuguesa com a taxa normal praticada em Espanha, o que teria, aliás, consequências diversas positivas, porque, como sabe, por exemplo, o IVA incide também sobre o imposto sobre o ISP, sobre os combustíveis. E, portanto, se a taxa do IVA baixasse, o preço podia baixar ou não, porque poderia haver aqui alguma margem de manobra de subida relativamente a este imposto, que tem, do ponto de vista comunitário, apenas limites mínimos. Portanto, há aqui mecanismos mais técnicos que permitiriam, de facto, ponderar soluções mais amplas. Mário, como é que olha para esta possibilidade? Primeiro o Governo decide aumentar o IVA e depois repensa o assunto e agora admite baixar a taxa de IVA para a restauração. Mas já tivemos muitos restaurantes a fecharem portas, entretanto. Não, ainda por cima o setor da restauração é um setor que emprega muita gente, embora também os salários não sejam muito elevados, mas além de empregarem muita gente, constitui um aspecto da nossa atividade económica que nos países do sul da Europa é um bocado sui generis e que não existe nos países do norte da Europa, que é um hábito frequente e generalizado de comer nos restaurantes e com uma intensidade em capital é muito baixa, portanto é um setor com uma potência para a criação de empregos enorme, o que era salvaguardar e era de facto, e talvez tenham apercebido. A outra questão mais técnica é um raciocínio, julgo que é o mais simples ainda, é que se quando aumentar o IVA na restauração é provável que a receita do IVA da restauração tenha caído,
pode haver alguma esperança também que uma descida do IVA aumente essa receita da restauração. Embora aí se possa entrar com outro raciocínio, é que, entretanto, muitas empresas já fecharam, outras podem abrir eventualmente, mas o sistema produtivo não reage assim reage mais depressa para fechar do que para abrir, não é? E, entretanto, a lenha em que o lume arde vai a pouco e pouco desaparecendo. De qualquer modo, há sempre um risco, e normalmente parece que o Rogério é especialista nessa matéria. Muitas vezes, quando o IVA sobe, há efeitos nos preços. Mas quando o IVA desce, aumentam as margens, entretanto, já muito constrangidas, e o efeito nos preços é mínimo, não é? E, portanto, nessa perspectiva, podia alterar pouco em relação à dimensão económica do problema, não é? António, uma última nota Sim, para este a última assunto. nota é que este foi mais um dos erros clamorosos deste governo. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum, a meu ver, que se tivesse aumentado o IVA da restauração, a eventual baixa do IVA já não vem a tempo para aqueles que fecharam, para aqueles que estão a pensar fechar já, não é? Portanto, foi um erro, uma vez mais mal aconselhado por quem está à volta do Primeiro-Ministro, que levou para os vendedores, fecharam centenas, milhares, aliás, todos os dias. Nós vamos à Baixa de Lisboa, por exemplo, fui lá um destes dias e fiquei perfeitamente, digamos, abismado com o que vi. Quer dizer, restaurantes que eu conhecia antigamente, médios restaurantes, fechados, tudo fechado. Portanto, um erro que este reajustamento na taxa do IVA, se vier a acontecer, já não vai conseguir de maneira nenhuma salvar. Muito obrigada a todos, Mário Caldeira Dias, António Gaspar e Rogério Fernandes Ferreira, pela vossa presença e comentários neste Conselho Consultivo, que está de regresso na próxima segunda-feira.